Meus amigos, eu quero muito agradecer vocês por esse diálogo. Quero muito agradecer a participação aqui de todos os nossos associados. A gente sabe que nós temos ainda muitas pessoas, têm muitas dúvidas ainda quanto como é que vai ser, como é o processo. E para isso, vale lembrar que nós temos três formulários publicados aqui para nossos associados para que possam nos transmitir as dúvidas, que é onde nós vamos compilar essas informações, vamos levar ao Banco Central de uma forma mais estruturada para poderem serem respondidas. Então, agradecer a todos os associados aqui primeiro, e segundo, agradecer também ao Antônio, a Nagel, ao Pedro, ao Lúcio, a todos aqui também do Banco Central por terem aceitado esse bate-papo, essa conversa. Muito obrigado por isso. Aproveitar que hoje vai ser um dia muito proveitoso, e o primeiro diálogo aqui, né, pós-norma publicada, algo que já estava sendo muito aguardado, e agradecer ao Banco Central por esse passo, por todos vocês, por esse passo tão importante na criptoeconomia brasileira. Antes, só de passar, eu vou pedir ao líder do GT, que tem feito um trabalho maravilhoso, incrível, que consolidou todas as nossas posições, que vem realizando um trabalho técnico fundamental frente aos nossos associados. Marcelo, por gentileza, Marcelo, se você puder dar algumas palavrinhas antes de iniciar, eu agradeceria muito. Marcelo, do Machado Meyer. Obrigado, Bernardo. Boa tarde, pessoal. Eu também não queria tomar o tempo de todo mundo. Eu acho que está todo mundo ansiosamente aguardando, né, a participação dos representantes do Banco Central. Eu só queria reforçar as palavras aqui da Bcrypto, do Bernardo, agradecer, né, por todo o processo construído em franco diálogo, né, com a sociedade civil, com o mercado, com as associações. Queria também aproveitar para corrigir aqui o Antônio, dizer que o processo não foi demorado nem atrasado. Acho que foi no momento certo, porque teve todo esse processo de construção, né, que antecedeu a Lei 14.478, depois sucedeu a Lei de Cripto, né, e nós passamos aí pela Consulta Pública 97, né, que já realizou uma tomada de subsídio num caráter bastante diferente do convencional, com 37 perguntas abertas, né, permitindo ampla manifestação da sociedade civil, das associações. Então, eu queria agradecer, né, todo o processo pelo qual foi conduzido, as inúmeras reuniões que a gente teve, as inúmeras interações com o Banco Central, e não só pelo rito, né, mas também pela contribuição material, né, que o Banco Central deu, né, e que ficou muito claro, né, a aceitação, né, materialmente falando, né, de muitas solicitações, de muitos pedidos da sociedade civil, né. Isso fica muito claro com a divisão das VASPs, né, das PSAVs, intermediárias custodiantes, né, também a questão da oferecimento da conta de pagamento por meio de BAS, né, na consulta de câmbio também é muito importante a questão do limite, né, observável só para quando a contraparte, né, não for autorizada, né, a própria questão do saque para autocustódia, enfim, a gente percebe, a gente nota, né, o quanto os representantes do Banco Central foram atenciosos e cuidadosos em elaborar essas normas, e por isso a gente só agradece. Eu já queria, enfim, passar a palavra para vocês. A gente tem uma audiência de peso aqui, né, Antônio, Nagel, Pedro, Eduardo, André, e a palavra está com vocês. A gente está ansiosamente aguardando aí esse processo regulatório que ainda não acabou, né? Que a gente sabe que vocês ainda continuam pela participação nos eventos, né? Pela participação nas associações, né? E pelo diálogo que tem com a gente, né? Queria, enfim, agradecer pela condução mesmo do processo, né? E também nos colocar à disposição aqui para continuar esse trabalho em diálogo que tem sido construído com o Banco Central. Pessoal, é com vocês aí. Fiquem à vontade da forma que vocês quiserem. Antônio, Nagiel, né, pessoal do Dereg também. Perfeito, pessoal. Obrigado aí pela contribuições ao longo do tempo, as interações que a gente teve ao longo do tempo aqui. Tô com a redundância do lado aqui que a gente está com intermitência na internet. Não sei se vocês estão notando aí, tá? Mas a gente, como a agenda tem mais ou menos uma hora e pouquinho, que a gente combinou aqui que a gente segmentaria entre os departamentos, tá? Então começaria aqui pelo Denor, a gente vai falar primeiro aqui, né? Eu, Antônio e Pedro. Depois
acho que o André que vai seguir, o André está participando aqui também, e por fim vai entrar o Derek. Tá? Então, essa sequência que a gente tentou, abrindo um pouquinho, assim, a sequência. Realmente a gente vai ter mais normas para serem editadas, tá? O que acontece? Os outros departamentos estão trabalhando na complementação das normas de autorização, das normas relacionadas aos processos de fiscalização, entre as outras normas do Banco Central, que precisam ser aperfeiçoadas para recepcionar as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais e as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Tá? Então, dito isso, vou passar a palavra para o Pedro, ele vai seguir, assim, tratando as principais alterações que a gente fez nesse curso entre a 109 e o que saiu na 520. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Como nós já mencionou, eu vou só passar brevemente aqui sobre o principal que a gente mudou das consultas públicas para os textos das consultas públicas que resultaram na norma de autorização de negócio, né? É, eu acho que, de maneira geral, as duas normas saíram com um espírito parecido que a gente colocar na consulta pública, que gera um texto que também vinha de um aprendizado, como eu acho que o Marcelo e até o Antônio mencionou, da Consulta Pública 97, que começou no 2023 e 2024, né? A gente tentou atender, não atender, tentou endereçar as principais demandas que vieram tanto do mercado quanto do debate interno também do Banco Central, e eu acho que a gente fez mudanças relevantes justamente para adequar melhor a norma nesses pontos sensíveis, né? Eu vou tentar passar rapidamente aqui uns 10 minutinhos ou menos nesses pontos e para deixar também um espaço relevante para a gente ter um tempo para os outros colegas do Banco Central e depois para a discussão também, né? É, começando, por exemplo, uma questão relevante foi a mudança que a gente fez. A gente alterou um pouco o conceito de stablecoins, né? Restringindo ele um pouco mais a um conceito mais puro de um ativo aí, referenciado em uma moeda fiduciária. Nós temos interesse ao longo do próximo ano entrar mais fundo na questão de stablecoins, já que esse é tipo de ativo talvez o mais relevante hoje no mercado de ativos virtuais, mas no momento a gente fez só esse aprimoramento e a gente vai provavelmente entrar nesse assunto ano que vem. E também a gente acompanha também as várias iniciativas legislativas, inclusive, para trazer algum tipo de definição legal adicional de stablecoins, que talvez alterem também o nosso trabalho em relação a esse ativo específico, né? A gente aprimorou outra ponto sensível na consulta pública, tinha sido a questão do provedor de liquidez formador de mercado, né? Acho que travou. A internet está falhando pra caramba. A internet caiu, pessoal. Ele vai entrar aqui no. Ele vai tentar entrar por outro caminho, tá? Desculpa. Enquanto meus amigos retorna, eu vou pedir um favor para todos vocês, para aqueles que tiverem perguntas ao final, por gentileza, manda para a Raquel, que está consolidando todos ali, e para a Thalia, tá? Essas perguntas elas vão ser consolidadas. E se houver tempo hoje da gente conseguir conversar aqui, a gente traz essas perguntas para cá. E se não tiver tempo, nós vamos colocar ela na quantidade ali de perguntas também que nós estamos elaborando, o conjunto que nós estamos elaborando também, para a gente conseguir sanar. Enquanto a gente ajusta aqui, pessoal, eu ia sugerir inverter a pauta. Se o. Eu acho que eu já consegui voltar aqui Tá, perfeito. Beleza. pela conexão do banco, mas enquanto isso eu vou mantendo a conexão pelo Então, celular aqui também, tá? Pedro, a palavra É, está contigo.
Isso. Eu acho que eu estava no ponto específico dessa novidade, que foi a gente, por uma demanda do mercado, que salientou como é que tanto essas duas figuras, né, que agora são duas figuras que eram uma só antes, que são o provedor de liquidez e o formador de mercado, né? A gente teve feedback na consulta pública que essa figura era importante, até porque o mercado do Brasil é, ainda depende, talvez, muito dessa figura que é responsável por dar liquidez, mas por importar o ativo virtual. De tal maneira, o Brasil não produz esse tipo de ativo, então tem que, para realmente haver a negociação desses ativos, tem que ter alguma figura que não necessariamente presta serviço da maneira que a gente quer atingir na regulação, é mais um provedor de uma infraestrutura para outros, esses sim são quem presta serviço, e a gente expandiu e aprimorou esse conceito de uma maneira que a gente acha que atende a demanda do mercado para permitir o funcionamento das SPSAVs e das PSAVs, né? Dos prestadores de serviço de maneira geral, né? A gente não está obrigando que essas entidades se operem da maneira como a regulação definiu, ou seja, não prestando serviço como a gente está definindo na regulamentação, eles não exigem, a gente não está exigindo que eles sejam autorizados, né? Que eu acho que essa é uma preocupação da consulta pública, né? A gente tinha esse conceito, talvez, que restringia mais esse tipo de operação, e a gente tentou deixar claro na versão final da norma que não necessariamente se a atividade realmente foi restrita a esse tipo de serviço, não é necessária autorização, tá? É, Outra mudança relevante foi a inclusão de corretora de câmbio e de banco de câmbio como possíveis prestadores de serviço, né? As corretoras de maneira limitada ainda como intermediária e os bancos de câmbio como é, custodiante intermediária ou corretora completa, né? E a gente, acho que a gente tem essa é uma evolução importante para garantir que já que o mercado evoluiu na direção de realmente usar stablecoins e que de tal maneira que parece que é é um interesse, que o apetite do mercado, da sociedade, é realmente usar esse tipo de ativo ou como pagamento, ou como investimento, de alguma maneira referenciada em moeda estrangeira, acho que faz sentido também a gente permitir que essas instituições que já atuam no mercado de câmbio atuem também com ativos virtuais, né? E eu acho que tem uma ressalva também, outra mudança relevante é que a gente também tirou dessa versão da norma a regra de capital, né? Desde a publicação da consulta pública até agora, teve uma evolução de um debate antigo que tem no Banco Central em relação ao aumento de capital, não só desse segmento, mas de todos os segmentos. É, Se eu não me engano, a última vez que o capital tinha sido aumentado tinha sido em 2001, então são quase 25 anos sem aumento, né? E vão na prática vão ser 25 anos sem aumento. É porque acho que os efeitos desse aumento vão ser tidos ano que vem, né? 2026. E a gente tinha uma dificuldade de avançar nesse debate, porque não é difícil você aumentar o capital mínimo de um segmento específico de maneira individual, né? A gente não queria nunca criar esse tipo de assimetria interna aqui de, olha, ao reformar um segmento específico, ao reformular a norma ou criar um novo segmento, a gente não queria que esse segmento tivesse um capital que destoasse do resto do sistema financeiro. É, Teve uma iniciativa já há um tempo de repensar o que seria esse capital, e uma equipe aqui, outra equipe daqui do Denor tocou esse estudo, e foi uma decisão ampla do Banco Central em aumentar o capital, de novo, não é desse segmento específico, é de todos os segmentos. É uma decisão que não partiu de nenhuma equipe específica aqui voltada a nenhum segmento, mas uma decisão ampla do Banco Central, tá? E que resultou em uma diferença significativa do capital que estava na consulta pública, que constava na consulta pública inicial, e o capital final, que não está na nossa norma, mas sim nas normas específicas de capital, né? Uma gestão conjunta e uma BCB. Em relação ao capital, o Banco Central vai ter uma agenda específica de divulgação. Já começou, mas vai ter até um evento específico no final desse mês, de divulgação, esclarecimento, sobre as normas de capital. E, de novo, não foi uma missão específica do segmento de SP-SAV, e essa discussão tem que ser feita em conjunto com os segmentos, né? Vamos ver, a gente aprimorou também um assunto que
que eu acho sobre o qual o André vai discorrer um pouco mais depois, que é a gente esclarecer um pouquinho melhor e refinou como é que vão ser essas fases de autorização. A gente ampliou o prazo inicial da fase, do que a gente chama de fase um, que é o prazo para quem já estiver operando no mercado, na entrada em vigor da norma, se apresentar ao Banco Central. A gente tinha uma obrigação legal de no mínimo 6 meses, que é o que vinha na consulta pública, e nós ampliamos para 9 meses, né? Contando os 2 meses e pouquinho que vai ter agora até a entrada em vigor da norma, isso vai ser quase um ano desse prazo, é, de prazo inicial para quem já estiver operando no mercado, poder se apresentar ao Banco Central com o cumprimento mínimo de algumas normas específicas do banco, né? Com a ressalva, que também acho que depois vai ser objeto da fala do Eduardo, que algumas obrigações de comunicação específicas entram em vigor antes desse final da fase um, né? Esclarecendo um pouquinho, de maneira geral, já que já tinha na norma na consulta pública sobre as fases, as normas entram agora em vigor em 2 de fevereiro, e nesse dia começa a estar aberto o processo de autorização, né? Quem já estiver operando no mercado ou quem desejar operar, que já que não estava operando na entrada em vigor da norma, pode vir a partir do dia 2 no Banco Central, pedir autorização, ou no caso específico dos segmentos que só precisam fazer a comunicação e não precisam de autorização, pode vir aqui no Banco Central fazer a comunicação. A gente tentou tratar os dois casos específicos, tentou estabelecer duas trilhas de autorização para quem for realmente começar, quem não estiver operando na entrada em vigor da norma, vai ter que, como em qualquer outro segmento do Banco Central, tirando o IP, mas IP é um caso específico também, vai ter que entrar com o pedido de autorização antes de começar a operar. Aí vai ter que percorrer todo o percurso e só depois de autorizado vai poder começar a operar. Quem já estiver operando na entrada de vigor da norma vai fazer jus a esse direito que está na lei, inclusive, de ter um período específico de adaptação. A maneira como nós estruturamos é que, para quem já estiver operando, esse, essa, esse processo de autorização vai ter duas fases, que a gente chama de fase de. Ele vai ter 9 meses para vir aqui no Banco Central se apresentar, cumprindo alguns requisitos mínimos de capital, de idoneidade de administradores, alguns outros requisitos. E a partir desse momento que ele dá entrada com o pedido até a constatação, a realmente aprovação, ó, de que realmente você estava operando na entrada de vigor da norma e você vai fazer jus a essa período de transição, essa seria a fase um, ou seja, do dia 2 até o final dessa constatação, essa aprovação pelo Banco Central de que você realmente estava operando quando a norma entra em vigor e tem direito a esse trilho específico de autorização, essa seria a fase um. E a fase 2 será uma fase em que realmente vão ser verificados e atestados o cumprimento do restante das normas do Banco Central, da arcabouço regulatório. Né? É importante destacar também que, como acho que o próprio Marcelo mencionou, essas normas basilares do segmento, elas não são o final do nosso trabalho. Tanto o DENOR quanto os departamentos do Banco Central vão ainda divulgar algumas normas referentes à operação nesse segmento, que algumas vão ser publicadas antes da entrada em vigor da norma, porque elas são essenciais a esse processo de autorização, mas isso também não é o encerramento do processo regulatório. Na parte contábil, por exemplo, a gente já teve uma consulta pública específica que é sobre a parte sobre a contabilização desse tipo de ativo, mas com o próprio Verlan, que é o adjunto responsável aqui no Denor sobre esse assunto, e cuida aqui também, e o pessoal da outra equipe aqui que cuida da parte de contabilidade do Denor já adiantou, a princípio, essa arcabouço mais profundo sobre as áreas contábeis dos ativos, que alcançam, inclusive, quem não opera nesse segmento, né? Quem é uma mera IF, que tem ativos nesse segmento, vai ter que seguir essas normas. Esse segmento, essas regras, muitas mais profundas, vão entrar em vigor só em 2027, e para esse momento que vai ter só uma alteração mais direta no COSIF para criar as contas específicas, adaptar as contas específicas para permitir que esses ativos já sejam contabilizados em uma conta adequada já no ano que vem, na entrada em vigor da norma. E além disso, outras normas que são necessárias para a entrada, para autorização, vão também ser divulgadas pela supervisão e pela área de organização do Banco Central,
antes da entrada em vigor da norma em 2 de fevereiro, tá? Então, o nosso plano é que tudo isso esteja já, tudo que é necessário realmente para esse pedido de autorização esteja já implementado e divulgado até a entrada em vigor da norma. Outras mudanças ainda vão vir ao longo do ano que vem, mas são mudanças que a gente considera talvez não essencial a essa pedido de autorização ou que vão ser enquadradas nesse faseamento também de adequação do mercado, tá? É, eu vou estar encerrando um pouquinho aqui, vou ver o que que é mais importante aqui. A gente refinou também e aprimorou outros casos específicos também dessa transição, para, por exemplo, o caso de indústria de empresas que já atuem, que já fornecem seus serviços no Brasil, mas que ainda estão sediadas no exterior. A gente deixou claro também a possibilidade de prestação de serviço de custódia no exterior e sendo contratado por uma SP-SAV intermediária aqui no Brasil. E a gente também alterou um pouquinho, por exemplo, a norma de travel rule, que a gente estabelecia antes a gente tentava estimular uma autorregulação no mercado. Agora a gente não deixou de estimular essa autorregulação, mas a linguagem da norma agora deixa claro que é uma boa obrigação. Se a solução vier para a autorregulação, é perfeito, mas na verdade é uma obrigação que existe em outros segmentos do sistema financeiro. E a gente mudou um pouquinho só a maneira como nós estávamos desenhando essa obrigação, mas a obrigação ainda existe, né? E eu vou agora, talvez tenha outras mudanças importantes, mas eu vou deixar um pouquinho vou encerrar minha fala e passar a palavra para os colegas do Banco Central, para deixar também um pouco de prazo para perguntas no final da reunião, tá? Mas é nós que continuamos abertos nesse processo de regulação que já dura um certo tempo, a gente continua aberto aqui ao diálogo em todo estágio, né? A gente sabe que o trabalho não acaba agora, que até para a implementação, para a efetividade dessas normas que a gente já publicou, vai exigir um trabalho nosso ainda de divulgação, de esclarecimento, um trabalho de alinhamento também interno aqui do Banco Central e com o mercado, e que a regulação não se encerra nesse momento, né? É um mercado ainda em franca evolução e com certeza vai exigir da gente eh, um acompanhamento ao longo dos próximos anos para ir tentando lidar com essas inovações e adequando a norma à realidade do mercado. Mas, em geral, é isso, pessoal. Obrigado. E eu passo a palavra para os meus colegas do Banco Central. Não sei se agora vai ser o André ou o Eduardo que vai querer falar antes. E a gente vai continuar aqui para no final da reunião também responder perguntas e continuamos abertos também a mais perguntas depois não só nessa reunião, pessoal. Obrigado. Acho que, boa tarde, pelo que o Nigel falou, seria eu, né? Que até o Pedro já fala um pouquinho das fases. E, para quem não conhece, boa tarde, eu sou André Zanon, sou chefe da divisão aqui do DEOF, responsável pelas instruções de pagamento, outros segmentos, e também você responsável pelas PSABs. Não só a minha divisão, também tem a divisão do colega que está aqui ouvindo, o Lúcio, e o Luciano, que também é o adjunto, também está aqui ouvindo a gente se precisar. Então, sobre o nosso processo de autorização, né, vocês vão ter que esperar sair a nossa instrução normativa, né, e ela deve sair no dia 2 de fevereiro, né, quando a norma entrar em vigor, que vai ser a nossa instrução normativa. Então, só dá para protocolizar um pleito aqui de autorização para uma PSAV quando sair a nossa instrução normativa, porque sem os nossos modelos não tem como instruir o pleito, os requisitos, o que, que a gente vai avaliar, está tudo na instrução normativa. Para quem está muito ansioso, assim, as nossas instruções normativas que a gente já tem para os outros segmentos, né, de a 299 pressão financeira e a 103 para IP, várias questões de documentação que tem lá serão semelhantes para as PSABs, como é, declaração de controle, reputação, origem de recursos, tudo vai ser semelhante aos outros segmentos. Tanto que na fase 1 a gente separou o processo da avaliação da documentação dos requisitos. Alguns requisitos que a gente deixou para a fase 1 são requisitos que a gente já está acostumado aqui no DEOF, né? Que é a análise do exigência mínima de capital e PL, e a análise da reputação. E também a gente incluiu a reputação dos controladores e participantes qualificados. E a gente também incluiu para verificar, né, se a instituição está em atividade ou não. E só reforçando, né, pode entrar a partir de 2 de fevereiro, mas provavelmente ninguém vai entrar, porque quando entrar, a instituição vai ter que estar cumprindo todas as normas, né? Nas declarações fala que ela já tem a estrutura de tecnologia, já está toda adequada, que se a gente autoriza rápido na fase 1 e vai para a fase 2, tem que estar atendendo tudo. Então, se uma instituição tem deficiência de governança, não tem um controle adequado, ela não pode entrar com pleito aqui, porque ela vai entrar em exigência e pode ser até arquivada
ou indeferido. Então, que nem o Pedro falou, tem até quase 12 meses, né, para se adequar às normas, para se o controle não está adequado, por exemplo, se tem uma pessoa sem intermediários, o fundo não pode estar no controle, então tem que adequar isso, tem que ter uma holding entre a IP, entre a PSAB, desculpa, estou acostumado com IP, entre a sociedade prestadora de ativo virtual e os controladores finais, então, assim, tem que adequar a estrutura de controle para a nossa regulamentação, não é para entrar aqui e depois falar, agora eu vou estar constituindo a holding e firmando um acordo de acionista se o controle não está tão claro, então, assim, tem que estar todo adequado, principalmente na fase um a estrutura de controle, porque a gente já precisa na fase 1 identificar quem são os beneficiários finais, quem são os controladores pessoas físicas. Geralmente não temos controladores pessoas jurídicas, porque tem que ser um controle pulverizado, e controle pulverizado aqui no DEOF, assim, é realmente pulverizado, não é 5 pessoas com 20%, é a empresa com ação negociada em bolsa, ninguém com mais de 5%, assim, bem diluído mesmo. Se tem muitos acionistas, 10, 5 acionistas, não é controle pulverizado, dá para identificar o beneficiário final e a gente identifica, né? Então, assim, aí firma acordo de acionista, algum documento para identificar quem são realmente as pessoas que exercem esse controle, porque a gente vai avaliar a reputação dos controladores já nessa fase um do nosso processo de autorização, porque o nosso intuito, né, é já retirar do mercado as instituições que não tenham reputação, porque elas já vão estar aqui sendo supervisionadas e a gente não quer alguém com uma desabonado durante todo o processo de autorização aqui, a gente já prefere resolver essa questão logo, né? E o processo de autorização ele deve ser longo. A gente ainda vai soltar uma sessão de normativa sobre os prazos, né? Que a gente tem para autorizar esse processo. Provavelmente vai ser um prazo mais extenso que o que a gente está acostumado, 1 ano para a gente analisar a documentação da fase um e até 2 anos para a gente analisar a documentação da fase 2, porque é um segmento novo, vão vir todos de uma vez, né? Então a gente tem que organizar a capacidade de trabalho, a gente não sabe exatamente quantas SPSABs chegarão, então vai ser um processo longo, então como vai ser longo, a gente já tira nessa primeira fase quem não está apto com reputação capital, né? E que nem o Pedro falou, sofreu uma majoração bem grande na norma de capital. Provavelmente, se a gente vai ter uma calculadora, né? Não era para falar sobre isso, mas vai ter uma calculadora que deve ser divulgada até o final do mês, mas se alguns escritórios, algumas pessoas já leram a norma e conseguem calcular. E dá para ver que o capital mínimo vai ser acima de 10 milhões, né? Com uma sociedade prestadora de ativo virtual, o mínimo, podendo chegar a 30. Então, assim, mas, então, se a sociedade prestadora de ativo virtual chegar aqui no processo de autorização com capital abaixo desse mínimo que ela precisa, né, que ela mesma vai calcular, o mínimo calculado para ela, aí o processo é indeferido, arquivado na fase um já. Então, assim, também por isso que a gente também, já na fase um também adiantando como essa questão de capital ela não é tão fácil de verificar, porque algumas já funcionam, já vai ser de regra também chegar às demonstrações financeiras auditadas, que tem lá na norma previsão, mas no nosso IN a gente já fechou aqui no departamento que a gente precisa dessa documentação para testar que realmente ela tem o patrimônio suficiente mínimo para regulamentação. Então, vocês já podem se preparar, né, para fazer as demonstrações auditadas de 2024, 23 e 22, provavelmente, e de 25 sempre ter, porque quando chegar na fase 2, a gente provavelmente vai pedir as demonstrações também de 2025, sendo que já na fase 1 tem que estar atendendo todos os requisitos de capital, reputação, e a outra questão que a gente vai analisar na fase 1 é se está em atividade ou não, né? A questão da atividade também a gente vai detalhar mais na IN, mas o principal ela é ser constituída no Brasil, né? Como a PSAB, realmente exercer a atividade das PSABs. As PSABs, vocês viram na 520, né, que o objeto é restrito, então não pode pegar uma instituição que faz um monte de coisa, disso também é PSAB, tem que ser realmente uma PSAB e ter clientes e fazer serviços, prestar serviços de atividades virtuais em nome desses clientes. Então, não basta ter constituído uma instituição e não ter cliente, ela não está em atividade. Tem que ter cliente brasileiro e prestar serviços de ativos virtuais em nome desses clientes.
para a gente considerar em atividade. Então, esse seria o processo na fase 1. E na fase 2, a gente vai analisar o restante da documentação, modelo de negócio, infraestrutura de tecnologia, governança, mas assim, só para instituições que estão viáveis, né? Então, assim, centrar os esforços nas instituições mais aptas. E na fase 2 também a gente deve pedir, que tenha previsão da norma de poder pedir avaliação de uma empresa ou uma certificação, essas questões, né? Ficariam mais para a fase 2. Então, se for pedir uma certificação, uma avaliação seria na fase 2 o nosso processo de autorização. Só então a instituição, só voltando, né? Quando sai a norma, ela tem até 9 meses para entrar com o processo. Entrando com o processo, ela tem que entrar quando está totalmente preparada. Então, é melhor estar toda capitalizada, com controle certinho, atendendo aqueles requerimentos mínimos de que atende de norma que tem na resolução 20. Então, tem que estar bem preparada quando entrar, tá? Também sobre já me adiantou que tinha algumas dúvidas sobre o coworking, né? Então, a instituição não é vedado o coworking, né? Então, só para deixar claro, ela tem que ter uma sede, né, dela, um endereço específico. Se está num prédio que tem um andar dela, o andar é dela, o número é dela, não pode ter no mesmo número duas empresas, no mesmo número da sala, entendeu? Então, sim, é vedado coworking, escritório virtual, porque tem que como é um segmento regulado e tem questão de sigilo, tem que ser uma estrutura segura, né? E também uma estrutura suficiente para receber os auditores do Banco Central. Se a gente precisar fazer uma inspeção, alguma coisa, tem que ter uma estrutura, então tem que ter uma sede no escritório exclusivo, um endereço exclusivo da instituição. Eu já passei do meu tempo, ainda posso falar mais um pouquinho, Pedro? Pode falar mais um pouco. E como a gente Tá. atrasou um pouco, acho que pode falar mais um pouquinho. Sobre, então, também sobre como as instituições vão precisar se capitalizar, tem que fazer os aumentos agora, tem que ser em moeda corrente, porque a gente olha a origem dos recursos e provavelmente vários vão ter que fazer uma capitalização, agora que precisam, porque teve uma majoração da norma de capital. O Banco Central pode realizar a inspeção pré-operacional, mas isso, se for necessário, provavelmente mais na fase 2, o foco da fase 1 realmente do DOF é capital, mas vocês terão várias atribuições com outra área que não está aqui, que é a área de supervisão, que vocês já vão estar mandando informações sobre a movimentação e outros quesitos. A definição de controle tem na nossa norma, é parecido com as outras normas que a gente já tem do Banco Central. A única questão que a gente fez já um aprimoramento que deve um dia ser repetido nas outras normas, que a gente criou o conceito de cadeia de controle, porque ficava que no nosso processo de autorização a gente só analisa o controlador direto final, não as empresas intermediárias, mas os participantes qualificados que participam dessas empresas intermediárias a gente também avalia. Então a gente deixou isso mais claro para pegar todo mundo que tem influência na instituição. E o processo de câmbio que o Lúcio vai falar tem que ser feito junto com o processo de autorização, né? Nos nossos modelos a gente vai deixar claro como é que faz tudo junto. Na IEN, tanto o processo de autorização para funcionamento quanto o processo para autorização para câmbio vai estar descrito toda a documentação que a gente precisa, e o processo de câmbio tem que ser protocolizado junto, está na 521, junto com o processo de autorização para funcionamento. Acho que é isso, vou deixar um pouquinho a palavra para o pessoal do DEREG. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai começando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre uma outra resolução, que é a resolução 521, tá? Ela é voltada à parte de câmbio, de capitais associados a esse universo dos ativos virtuais, né? Então, a lei, a 14.478, né, de 22, que trata sobre essa questão da prestação de serviços, ativos virtuais, e sobre os prestadores de serviços de ativos virtuais, as PESAVs, né? Essa lei estabelece que junto com o decreto, que o Banco Central ele vai definir, ele tem a competência para definir as operações dessas prestadoras de serviços que vão ser incluídas no mercado de câmbio.
e que situações que devem observar a regulamentação de capitais internacionais. Com essa norma, com a resolução Banco Central 521, foram definidas essas situações. Então, é importante a gente notar assim, que operações são essas, né? A questão é que, a partir de fevereiro, né, quando a norma entra em vigor, né, esse conjunto de normas, essas que foram mencionadas anteriormente, né, e a 521, quando elas entrarem em vigor, né, vão passar a integrar o mercado de câmbio a 4 situações novas, tá? A gente tem no mercado de câmbio algumas situações que já são presentes, né? Então, são as próprias operações de câmbio, são as movimentações em contas de não residentes aqui, as movimentações em contas em moeda estrangeira, né? Então, há outras situações que integram o mercado de câmbio além das operações de câmbio. É, e agora a gente vai ter, entre essas outras situações que não são operações de câmbio, mas que integram o mercado de câmbio, a gente tem essas operações com ativos virtuais. E são 4. Né? A primeira é o pagamento ou a transferência internacional com ativos virtuais. A outra é a transferência do ativo virtual de um cliente ou para o cliente de PSAV para o cumprimento de uma obrigação decorrente de uso de cartão internacional. O cartão embandeirado, normalmente, vão ser carregados com ativos virtuais, em vez de serem carregados com moeda estrangeira, né, como era de hábito até recentemente. Então, agora, essas soluções de pagamento que envolvem o carregamento de cartões com ativos virtuais, ela também passa a integrar o mercado de câmbio quando ocorre o uso internacional dele. Né? Bom, e também um outro item também, né, uma outra situação que entra também no mercado de câmbio é a transferência do ativo virtual para a carteira autocustodiada ou oriunda dela. Né? E, finalmente, a última das 4 situações ela compreende a compra, a venda ou a troca de ativos virtuais que são referenciados em moeda fiduciária. Tá? As prestadoras de ativos virtuais elas vão poder realizar essa prestação de serviços virtuais no mercado de câmbio desde que elas sejam autorizadas a operar no mercado de câmbio. Tá? Então, e os requisitos para a prestação de serviços, né, desses serviços de ativos virtuais, eles são semelhantes às operações no mercado de câmbio em geral. Então, vale, por exemplo, a questão de limites, né? Por exemplo, o valor dos pagamentos e transferências internacionais com ativos virtuais com clientes, né? Por exemplo, para as corretoras e distribuidoras, o limite de valor por operação, né, com clientes, nas operações envolvendo clientes, é o equivalente a $500.000, e aí vai passar a ser tanto para operações, por exemplo, de câmbio, quanto para operações de transferência, de pagamento ou transferência internacional com ativos virtuais. Esse limite ele só se aplica para pagamento ou transferência internacional. Ele não abrange aquelas outras 3 situações, né, incorporadas ao mercado de câmbio, como, por exemplo, as outras 3, né? A obrigação decorrente do uso de cartão, a autocustódia, a compra, venda ou a troca de ativos virtuais referenciados em moeda fiduciária. Então, nessas situações não se aplica limites. Também não tem limite se a operação de pagamento ou de transferência internacional com ativos virtuais for realizada com outra instituição autorizada a operar no mercado de câmbio. Digamos assim, entre aspas, o interbancário de ativos virtuais. Né? Bom, e as SPSAVs, né, as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, aí sim, as empresas que serão constituídas, né, formalmente, na realidade, constituídas já são, né, mas elas terão autorização para funcionamento de constituição, né, a estrutura de autorização e constituição pelo Banco Central, também elas vão poder prestar esse serviço de ativos virtuais no mercado de câmbio. Para essas novas entrantes, o pagamento ou a transferência internacional com ativos virtuais vai estar limitado ao equivalente a $100.000, tá? E aí, afastando-se naturalmente esse limite nas mesmas situações de afastamento de limites para as corretoras e distribuidoras, né? Aquilo que eu comentei um pouquinho antes, né? E ainda sobre essas SPSAVs, hoje elas não têm
autorização para funcionamento pelo Banco Central, né? E não tem, como aí anteriormente foi colocado pelo Zanon, elas também não têm autorização sequer, nem para operar no mercado e também porque elas não têm autorização para funcionamento, né? Então, a norma evidencia que elas vão poder continuar realizando a prestação de serviços de ativos virtuais no mercado de câmbio, desde que observados os prazos e as condições da regulação geral sobre autorizações, né? Que aí o que já está o que já foi divulgado e a que será ainda divulgado, conforme o Zanon comentou anteriormente, né? Essa, na realidade, vai haver um período para solicitação, né? É importante para aquelas PSAVs que estarão interessadas em operar naquelas situações do mercado de câmbio, é que na solicitação de autorização para o DEOF também seja incluído o pedido para autorização no mercado de câmbio, né? Então, esse é um movimento importante que as SPSAs vão precisar observar, né? Bom, uma outra questão, só para assim, a gente fechar, né, essa questão geral sobre a norma, é a questão da prestação de informação, de informações sobre as operações com ativos virtuais no mercado de câmbio, né? Bom, para que quem está realizando as operações continua realizando normalmente, né? Tem que observar os prazos, né, de pedidos de autorização, etc., no caso das SPSABs, das instituições já constituídas, precisa ser observados os prazos para aquela comunicação. Isso tem um regramento próprio, que aqui já foi bastante bem detalhado, mas outra questão é essa questão da prestação de informações. Existe um prazo diferente, né? Então, as operações que estarão integradas ao mercado de câmbio, elas, essas operações que vierem a ser realizadas a partir de maio do ano que vem, já, elas vão precisar ser informadas para o Banco Central, independentemente desse processo de autorização, ou não, né? Se já está autorizado, se não está. Quem já presta o serviço a partir de maio precisará informar as operações realizadas a partir de maio. E as PSAVs, elas vão precisar enviar essas informações para o Banco Central, que vão ser enviadas em base mensal, até o dia 5 do mês subsequente à da realização da operação. Ou seja, as informações, né, relativas ao mês de maio terão que ser enviadas pelas PSAVs para o Banco Central até 5 de junho, e assim por diante, né? Então, de junho até 5 de julho, e, assim, e aí terão que vão seguindo assim, né? Essa rotina, ela tem que ser seguida de forma ampla pelas instituições já autorizadas a operar no mercado de câmbio e também pelas SPSAs, né? E sobre essa prestação de informações, o Banco Central vai divulgar. A gente imagina que um pouco antes, tá, talvez nas próximas semanas, aí, uma instrução normativa com os procedimentos para a remessa dessas informações. E dessa instrução normativa vai constar o formato de transmissão dessas informações, provavelmente em formato de arquivos, né? E dessa instrução normativa também vai constar os prazos para que as SPSAVs que estiverem em atividade em fevereiro próximo e prestarem o serviço de ativos virtuais no mercado de câmbio, elas possam se cadastrar no Sisbacen e possam solicitar o credenciamento para o envio dessas informações para o Banco Central, tá? Bom, em linhas gerais, eu acho que essas são as questões, acho que são as fundamentais assim, em relação à norma. E aí, se possível, aí, Lúcio, se você pudesse fazer uma complementação do que a gente, como é que foi sobre o processo e, particularmente, o que a gente enxerga para um pouquinho mais adiante, tá? Obrigado. Bom, então agradecer, né, também o convite para participar aqui desse evento. Para a gente é importante, né, a gente compartilhar informações com vocês sobre as normas que a gente produz e tirar dúvidas. Especialmente uma norma, especialmente sobre essas três normas, né, que são tão inovadoras e tratam de um tema tão complexo. Assim, especificamente em relação à resolução BCB 521, eu queria tratar não vou tomar muito tempo, mas só de duas questões. Primeiro, destacar alguns temas que a gente percebeu, seja durante a consulta pública, seja agora, que despertou muito interesse, debate, notícias, né? E aproveitar então para esclarecer, a primeira em relação à autocustódia, a gente seguiu essa diretriz de obtenção de informações. É importante, né, que
haja uma proporcionalidade, né, digamos assim, para que, em termos do que será aplicado para se obter as informações sobre essas movimentações. A gente sabe que os ativos virtuais, no contexto de pagamentos, né, tem esse tratamento específico que a gente deu, considerando os riscos específicos, e quando a gente olha para a autocustódia, existem riscos adicionais. Então, é importante que os prestadores de serviço que atuam no mercado de câmbio, nas PSAVs autorizadas, elas implementem as suas políticas e procedimentos para, de forma adequada, identificar os titulares dessas carteiras, né, já que para a gente será a informação que nós receberemos, né, será a informação prestada ao Banco Central e como qualquer informação prestada ao Banco Central, ela tem que ter um nível alto de qualidade. O segundo ponto é em relação ao que o Eduardo mencionou, que a gente tem visto algumas reportagens, ou quase todas, confundindo o mercado de câmbio com operação de câmbio, com operação de ativos virtuais, né, envolvendo ativos virtuais. Então, é importante, assim, eu sei que a maior parte de vocês já tem conhecimento da diferença, né? Mas o mercado de câmbio é algo amplo, né? A Resolução 277, que trata da regulamentação, como o Eduardo falou muito bem, a gente não tem só operação. Operação de câmbio envolve troca de moedas fiduciárias, né? Então, em geral, real numa ponta é moeda estrangeira na outra ponta. Mas já está no mercado de câmbio, por exemplo, operações em reais de contas de não residente. Então, ele é mais amplo. E a gente incluiu agora mais uma hipótese, que são as operações envolvendo ativos virtuais. Então, assim, qualquer tipo de interpretação mais superficial, né, de que a gente equiparou as operações com ativos virtuais com operações de câmbio, não procede. Né? Inclusive porque na própria lei, na 14.478, ela exclui, né, de dentro lá das hipóteses, né, do que é ativo virtual, ela exclui moeda estrangeira. Então haveria até uma incoerência, né, essa equiparação, porque a própria lei de ativos virtuais está dizendo que ativos virtuais não é moeda estrangeira. E se por definição uma operação de câmbio envolve moeda estrangeira, não poderia, né, uma movimentação de ativos virtuais ser uma operação de câmbio. E, em função disso, outras conclusões, né, que estão sendo tiradas, elas também serão, elas carecerão, digamos assim, desse embasamento na origem, né, que é a definição. Eu estou falando aqui da parte que é de nossa competência, né, outros órgãos tratarão dos temas de competência deles da forma que eles entenderem mais adequado. Em relação ao que a gente tem para frente, eu gostaria de comentar que a gente, com essa norma, deu um passo importante, grande, complexo, mas é um passo inicial. E com essas informações sobre tudo que a gente vai coletar das operações do mercado aqui de ativos virtuais, será possível a gente proceder, então, estudos, prosseguir na análise de necessidade de implementar regulamentação mais específica em alguns tópicos. E, como exemplo, né, a gente vai ter a própria lei, o projeto de lei de stablecoins, né, que quando resultar em lei pode haver algum reflexo aqui também do nosso lado, acho que haverá, né? E, claro, em conjunto com as outras unidades que estão aqui, a gente vai ter que fazer um trabalho. Uma outra parte que a gente tratou de uma forma inicial, mas que pode demandar um aprofundamento, é o próprio interbancário dos ativos virtuais, né? No câmbio, nas operações de câmbio, a gente tem uma regulamentação específica para isso, e na medida que esse mercado for ganhando mais tração, né, para pagamentos internacionais, é provável que a gente também tenha que seguir nessa linha, e para fechar, os provedores de liquidez e outras estruturações que a gente já vê que, em mercados onde o volume negociado é grande, né, eles começam são estruturas mais complexas, né, com outros participantes, digamos assim, e a gente vai ter que ver com cuidado essas interações aqui no câmbio entre autorizados a operar em câmbio e outros prestadores de serviço. E aí tem toda essa análise que é complexa de até onde vai infraestrutura, TI, passou a ser negócio que tem que ser regulado
pela gente. Então, acho que esses eram os pontos que eu tinha. Agradecer mais uma vez pelo convite, pelas contribuições ao longo de todo o processo para a elaboração da norma, né, que resultou nesse trabalho bem sucedido de todos nós. Obrigado. Pessoal, se me permite só nesses 3 minutos finais aqui um complemento à fala do Lúcio, que muito boa. Vocês estão me ouvindo? Tá. Um tema importante para 2026, que entre os destaques aí que o Pedro e o Najel colocaram, vai ser stablecoins, tá? A gente está acompanhando o debate do PL 4308 e, aprovando o PL, nós vamos ter uma discussão para abordagem infralegal. A gente pretende que essa discussão se transforme numa consulta pública, mas a gente vai contar muito com a participação do mercado, não só para a compreensão de aspectos operacionais, mas também para um alinhamento, que é um tema muito relevante, que tem impacto em política monetária e em diversos aspectos, inclusive câmbio, né, Lúcio? Então, é só para antecipar isso, tá? É uma agenda que vai ter uma importância muito grande aqui no departamento 2026 e contamos aí, logicamente, com a contribuição de forma organizada, né, com as reuniões, tudo, principalmente com as associações, né, como o caso da Bicripto, para facilitar o diálogo, porque o diálogo bilateral, apesar de que nós, em situações excepcionais, nós fazemos, é difícil para a gente atender um a um, tá? É só isso, pessoal. Mas, novamente, eu reforço também o agradecimento do Lúcio aí, das contribuições que levaram esse trabalho agora, que a gente concluiu esse ano, viu? Foi muito importante a participação de vocês. Diana, Bernardo, acho que a gente tinha combinado deixar o volume mais significativo de perguntas para um segundo momento, mas se vocês quiserem Isso. aproveitar aí mais uns 10 minutos, a gente pode tentar tratar alguma coisa aí que vocês tenham coletado e seja mais relevante aí para vocês. Perfeito, Nagel. Eu já repassei para o Marcelo. Ele vai trazer. A gente recebeu, acho que, 4 perguntas, 4 dúvidas. Marcelo está ali fazendo um filtro para entender o que ele traz aqui, mas eu quero reforçar com os associados que a gente tem, né, esse combinado de, em janeiro, repetir essa agenda, mas nesse sentido de trazer mais questionamentos. Então, eu reitero a importância que vocês enviem contribuição de vocês, as dúvidas, os questionamentos, nos formulários que a gente criou e encaminhou para os associados, tá? Porque com isso a gente consegue consolidar todos esses questionamentos e trazer também aqui para o Banco Central. Então, obrigada, Nagel, por abrir essa exceção e a gente conseguir esclarecer alguns pontos aqui. Marcelo, com você. Pessoal, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. A gente já anotou muita coisa aqui relevante. Eu vou tentar resumir, né, algumas questões para não ler, se bem que duas estão bem curtinhas, mas o que que vocês acham? Eu faço todas de uma vez ou uma por uma? Acho melhor uma por uma, né? A gente tenta pensar Tá bom. assim, você manda, tá bom? Perfeito, Nagel. Acho que a primeira delas, até para vocês do Tenor, mas também com uma intersecção aí com o pessoal do Tereg, é a questão da divisão das VASPs, né, das PSAVs, né, em intermediário e custodiante. Está muito claro para a gente, né, que o custodiante ele vai ter que ser uma instituição autorizada, o serviço de custódia vai poder ser prestado aqui no Brasil ou então mediante a contratação de serviço relevante do exterior, né? Quando ele for contratado como serviço relevante no exterior, ele vai, e até o Pedro comentou isso e deixou muito claro, ele vai ter que ser contratado por uma intermediária. E aí, aproveitando isso, a confirmação desse ponto, é o seguinte: uma custodiante, e a interseção com o pessoal da EREG, está claro também que na norma o custodiante ele não vai ser autorizado a atuar no mercado de câmbio, né? Portanto, o business de custódia ele não vai poder ser oferecido de forma autônoma para um cliente final, correto? Porque ele vai sempre depender, né, de um intermediário para fazer essa ponte, porque ele não poderia, por exemplo, sacar uma stablecoin para uma autocustódia. Então, seja no Brasil, seja no exterior, né, eu sempre vou ter que ter um intermediário, né, para oferecer o serviço para o usuário final, correto? Na grande maioria das vezes. É esse o entendimento do banco?
Essa linha, sim, a contratação do custodiante no exterior, necessariamente, ela advém da configuração do mercado, né? Então, como o mercado está muito canalizado, assim, está muito constituído no exterior, a gente tem interesse que aqui a gente também tem a custódia estruturada, tá? A linha de atuação, até para dar alguns graus de abertura em relação à corretora, né, que integra as duas atividades, foi essa: olha, tudo bem, a gente admite a existência de um custodiante do, do, separado do intermediário, mas necessariamente o intermediário seria a linha de frente perante esse custodiante. Tá? Então, é muito esse caminho. Tá? Mas a contratação exterior, ela não prescinde da equivalência em relação às regras que o custodiante tem que observar se estivesse prestando o serviço no Brasil também. Tá? É uma concessão em função das características do mercado, mas no mundo ideal essa custódia seria aqui para facilitar tanto o desenvolvimento do mercado quanto os trabalhos do Banco Central. Tá bom? Perfeito. E a contratação do serviço relevante de custódia no exterior desincumbe a PESAV, consequentemente, de pedir autorização para custodiante, até porque não poderia a custódia da custódia, né? Ela tem que ser contratada necessariamente por uma intermediária. Sim. Se não, Perfeito. se o custodiante ele prestar um serviço para o cliente brasileiro, necessariamente ele teria que solicitar autorização como custodiante a partir de um intermediário também, tá? Mas assim, a custódia só é prestada como serviço para uma PSAV constituída aqui no Brasil e autorizada, tá? Perfeito. Obrigado, Nagel. Uma pergunta rápida aqui, acho que para o pessoal do DEOF, sobre a vedação de coworking, né? Seria viável que uma empresa ocupasse uma sala exclusiva oferecida dentro de um coworking? Ela contrata um coworking, mas com uma sala exclusiva. Isso atenderia à regra de Ah, endereço e... Olha, eu posso fazer um comentário rápido, Zanon? É, essa questão do coworking foi uma preocupação expressa da diretoria, tá, Marcelo? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas ainda que não tenha uma prescrição específica na norma com isso, minha recomendação é ter muito cuidado com essa questão, tá? Isso teve um vínculo, de mensagem muito relacionado a fraudes e lavagem de dinheiro, tá? Então, qualquer decisão nesse sentido, ainda que seja entendido como uma zona cinzenta da norma, uma recomendação é evitar, tá? Evitar, porque muitas das instituições, que não vou dizer todas, tá? Não estou afirmando isso, mas muitas das instituições que foram identificadas pela supervisão nessa situação, de não ter sequer vamos colocar assim, um local apropriado para a execução presencial das suas atividades, estavam relacionadas a atividades ilícitas e criminosas. Então, assim, a mensagem pode ser ruim, tá? Eu vou passar a palavra para o Deof, mas eu quis fazer essa Antônio questão porque... Marcos, deixa eu complementar antes do Desculpa, André, Luciano, tá? tá? Tá, pô. Essa questão, ela é uma preocupação, como o Antônio Marcos apontou, da diretoria e da fiscalização, que entende que é muito difícil conseguir fazer a operacionalização de uma instituição financeira, dado a sensibilidade de documentos e sistemas que são utilizados, e até do próprio dia a dia, de conversas e de, 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 de documentação, que, queira ou não queira, alguma coisa de papel tem que, obrigatoriamente, por lei, ficar registrada na sede da instituição, que isso seja cumprido num ambiente de cowork, tá? Como o Antônio Marcos falou, não tem vedação, mas isso vai ser analisado de maneira muito criteriosa pela gente, porque já foi endereçado pela fiscalização como um ponto preocupante. Então, eu reforço a recomendação do Antônio Marcos. Bastante cuidado com esse tipo sei lá se é por economia ou o que justifique essa preferência, mas que pode estar, não estou dizendo que vai, mas estou dizendo que pode gerar fricção no processo e criar um ponto de discussão, às vezes desnecessário, que não vale aí o custo-benefício, tá? Não, ninguém está dizendo que tem que ter uma estrutura de determinado tamanho ou nada específico, né? Ela tem que ser proporcional e viabilizar
a possibilidade de você operar com segurança e de acordo com o que a área de fiscalização entende necessário. Então, eu reforço a recomendação do Antônio Marcos e creio, tá, que insistir nesse tipo de coisa ou situações semelhantes tende a gerar atrito e criar dificuldades no processo. Caso seja fundamental e valha a discussão, tudo bem, vamos analisar no caso a caso, mas a orientação geral é essa. Obrigado, Luciano, você colocou muito bem. Eu queria só acrescentar, lembrar, pessoal, que um dos motivos, inclusive, entre diversos, tá? Do elevação do capital inicial, é exatamente garantir a estrutura mínima que a pessoa possa atuar num mercado tão sensível, não só o mercado financeiro, como o de intermediação, que é o caso dos ativos virtuais, tá? Então, assim, a sinalização que houve com esse tipo de estrutura que era muito precária, que se percebeu parte da supervisão, foi muito ruim, tá? Muito ruim, repercutindo na imprensa, inclusive. E aqui na diretoria isso está extremamente mal visto, tá? Então, eu queria reforçar as palavras do Luciano, tá? Que é a pessoa que vai estar aí, né, conduzindo essa parte do processo de autorização, mas aqui falando em nome do Departamento de Regulação, isso ficou muito ruim, tá, pessoal? Então, como é um segmento novo, é um segmento que vocês estão entrando agora, representa a associação que representa o segmento. Eu queria aproveitar essa oportunidade para colocar isso para vocês, tá? Até para o segmento entrar bem, né, no mercado, tá, pessoal? É só para ajudar, tá? Pessoal, super obrigado, está muito claro. Queria aproveitar também o pessoal aqui do DEREG, talvez fazer duas de uma vez para aproveitar o máximo possível deles. Também com relação à interseção entre as normas, né? A primeira questão é o seguinte: está muito claro que não residentes, né, vão poder ter conta numa PSAV, inclusive fazer, né, operações inseridas no mercado de câmbio. É, a gente também vê na 520 que as PSAVs do exterior elas vão poder, né, durante o período de transição, elas têm um regime para isso, elas vão poder transferir, né, as operações que antes estavam sendo conduzidas no exterior para o Brasil. Então, a primeira pergunta seria, como que o Banco Central vai olhar, porque historicamente, né, o serviço autorizado ele é prestado para residentes brasileiros, para o Brasil, né? Quando uma PSAV estrangeira entra no Brasil, inclusive traz transações, operações realizadas por não residentes para o Brasil, como que o Banco Central vai enxergar isso, né? Uma PSAV, por exemplo, que tenha uma base de clientes constituída por 40% de não residentes, tá? Mas dentro do regime de autorização, considerando que está tudo sendo conduzido, né? E a segunda questão também, é, o pedido de autorização ele vai ter que ser feito simultaneamente, está muito claro nas normas, foi repetido hoje, né? Caso lá na frente alguma instituição seja autorizada a funcionar, mas não receba autorização para atuar no mercado de câmbio, ela possivelmente vai precisar de uma outra PSAV para efetuar as operações no mercado de câmbio. Como é que vocês estão enxergando essa triangulação é, é, do ponto de vista regulatório e operacional? Eu Tá. posso falar, Quer não entendi quer- tem uma parte que é sim. autorização, mas uma parte que é de negócio. Eu não sei se eu entendi bem, Marcelo. Se Você quer ele vai começar, Antônio? internalizar, não sei se. Você é, você por, começa, por- né, Antônio? E a gente complementa, né? tá, só para entender complementar a Não, pergunta não, dele, sim. por que eu não entendi, Marcelo, assim, se ele está internalizando os contratos, por que ele precisa de uma outra PSV para continuar operando no Brasil? Eu não entendi isso. Porque a ideia é que ele seja a PSV, entendeu? A ideia é Só que para ele seja PSAV, ele está vindo para o Brasil, isso, né? ou E ele constitui aqui, ou ele compra, ou constitui uma autorizada, como seria uma corretora de TVM, uma corretora de câmbio, um banco de câmbio ou um banco mesmo, né? Que seriam os perfeito. elegíveis. Eu não E entendi durante o período de autorização, dos 270 dias, transfere as operações, né, isso. para essa, garantindo a continuidade, consentimento do cliente e tudo mais. É, Por que nesse que ele processo, precisa continuar com a PSV no Brasil, assim, um intermediação, um contrato de parceria? Eu não entendi. Se eu entendi não, errado, talvez. não é contrato de parceria. Os clientes estão sendo, a operação está sendo transferida para o Ah, Brasil. não, tudo bem, tá. Nesse processo de transição, é possível que essa PSAV do Brasil, que vai pleitear autorização, ela tenha também uma base relevante de não residentes. Ah, E então vou aí, passar. Então acho que o Eduardo e o Lúcio estão mais qualificados para responder essa parte, e Lúcio, por aí, favor. historicamente, a gente queria saber assim, como que o Banco Central vai enxergar isso, porque não é comum no mercado financeiro tradicional você ter um autorizado no Brasil prestando serviços para não residentes, mas é uma possibilidade que a 521 abriu.
Bom, eu vou começar falando aqui então sobre essa questão. Marcelo, segue digamos assim, as premissas gerais que já existem no mercado de câmbio, né? Conjugado agora com a regulamentação específica. No caso a nossa regulamentação está colocada em camadas, né? Então, nós temos a camada de autorização, que está sendo tratada aqui, uma outra camada de quem são as PSAVs e tudo que o Denor descreveu muito bem. A nossa camada de câmbio, ela vai por cima disso tudo, assim como acontece com as operações tradicionais. A questão se pode ou não ser um cliente não residente, no câmbio hoje já pode, né? Então, a gente tem algumas situações várias, aliás, né? Que nós temos não residentes interagindo com instituições autorizadas, seja para operação de câmbio, seja a própria conta em reage não residente. Então, essa comunicação já existe. Ela vai continuar existindo dentro das regras de autorização de quem é autorizado como PSAV e quem pode atuar no mercado de câmbio e dentro daquelas operações permitidas, né? A gente não pode, como regra, discriminar o não residente dentro da regra do mercado de câmbio se não existe nenhum tipo, digamos assim, de especificação fora, né? Então, se ele pode ser cliente de uma PSAV, que é a regra geral, e a PSAV é autorizada a operar em câmbio, ela pode oferecer para ele os serviços no mercado de câmbio. Não sei se está Perfeito. respondido Está muito claro. Era só para saber se haveria algum ceticismo de grande parte da base de clientes ser do exterior, né? mas 50%. é uma outra questão que eu acho que envolve assim, bastante os colegas do Denor também. A gente tem que entender assim, o que são os clientes da PSAV brasileira, né? Ele é um cliente da PSAV brasileira ou ele é um cliente da VASP lá fora? Esse é o primeiro passo, que eu acho que é a coisa mais geral. Agora eu vou responder da ótica do DEREG, né? Se ele for um cliente no Brasil da PSAV brasileira e se qualifique dentro das regulamentações, ele pode atuar, né? Ele Sem pode ter problema. acesso ao serviço. Mas aí a gente tem que ver com cuidado se tudo está cumprido, né? Se é uma PSAV autorizada, se realmente ele é um cliente dela aqui e que outros requisitos a gente vai ter que tratar, que como você trouxe é uma novidade. Perfeito, Lúcio. Super obrigado. E com relação à triangulação, a Só, possível eu acho, Marcelo, só para complementar, eu acho que é importante a gente enxergar como que já funciona hoje a regulamentação do mercado de câmbio, as operações, vamos esquecer a parte de ativos virtuais, tá? Operações de câmbio, operações no mercado de câmbio. As operações do mercado de câmbio, ela tem uma parte que são as contas de não residentes, tá? E nós, do Banco Central, enxergamos com muito bons olhos não residentes quererem acessar o mercado financeiro brasileiro, tá? Então, a gente tem um lote, um conjunto grande de contas de não residentes, né? Em reais, elas têm, inclusive, crescido, né? Particularmente com a possibilidade de uso de contas de pagamento, né? Então, enxergamos com bons olhos. Então, o fato de não residentes se utilizarem do sistema financeiro nacional para operações listas, enxergamos isso como positivo, algo inclusive desejável. Não temos nenhum tipo de restrição. Naturalmente, as instituições elas precisam ter os controles, a questão de qualificação dos seus clientes, né? Quando entra o não residente, tem uma variável a mais, né? Um fator de risco adicional, porque por conta, inclusive, da questão geográfica, né? Mas, assim, não temos nenhum tipo de restrição em relação à prestação de serviço aqui no Brasil financeiros a não residentes, nascendo aqui no Brasil ou já estando aqui no Brasil, esses clientes, tá? Sejam eles, estejam presencialmente, estejam de forma remota, né? Todos essa lógica é bem-vinda, tá? Então, não há nenhum tipo de restrição, desde que as instituições cuidem da qualidade desses clientes, né? Tá bom? perfeito. Obrigado, Eduardo. É, E sobre a questão do mercado de câmbio, da triangulação, né, vocês já devem ter antecipado, imaginado que isso aconteceria, né? Como é que vocês enxergam essa contratação VASPs, contratando as VASPs para realizar operações no mercado de câmbio, a distribuição de responsabilidades entre elas? Perfeito. E isso é uma questão interessante. Em linhas gerais, só para colocar, né? É importante que os pedidos, né, conforme
foi bem colocado aqui inicialmente pelos colegas do Nenó, e depois o Zanon, né, eles descreveram, o Zanon descreveu com bastante detalhamento, esses processos venham instruídos e as instituições efetivamente tenham condições de serem autorizadas, né? A gente enxerga que a instituição que naturalmente tem os requisitos, não há por que, né, haver restrição, mas tem que se seguir aqueles requisitos, capital, tal, qualificação, né? Então, feito todo aquele conjunto, a instituição ela vai continuar prestando serviços, né? A gente enxerga que as instituições que estão já, que têm capital, que têm estrutura, que estão, vão continuar trabalhando normalmente, né? Agora, as que efetivamente não estão, elas, de fato, a gente enxerga que o mercado de câmbio, essas operações que foram incorporadas ao mercado de câmbio, elas perfazem um continente, praticamente quase tudo de ativos virtuais. Porque quando eu coloco que toda compra, venda ou troca de ativos virtuais envolvendo, né, que estão referenciados em moeda fiduciária, isso é praticamente 90% do mercado, né? Ou mais, né? Sobra ali só Bitcoin e outras, né? Essencialmente está tudo ali, né? Em termos de volume, ou seja, o STT, o SDC e tal. Então, quando a gente coloca esse universo aqui, praticamente o que a gente enxerga, tá? Elas terão que ser autorizadas a operar no mercado de câmbio. Então, essa estrutura parece ser um caminho natural para as PSAVs continuarem a ser, digamos assim, competitivas aqui no Brasil, né? Então, a gente não enxerga outro formato que não essa instituição sendo autorizada a operar no mercado de câmbio, né? Ela não ser autorizada a operar no mercado de câmbio, quando se pensa nesse formato, a gente enxerga uma certa dificuldade natural, tá? Por quê? De fato, essa estruturação de se utilizar de outra PSAV para fazer essa transferência de ativos para o exterior é, é algo que tem realmente assim, vai se precisar contar com esse, digamos assim, entre aspas, futuro interbancário de PSAVs para viabilizar este negócio, né? O futuro que a gente imagina desenvolver isso, né? Nos próximos meses ou anos, mas ele ainda vai demorar um pouquinho, tá? Então, de fato, as instituições elas têm que interessadas, elas de fato precisam se atentar a essa questão dos requisitos, tá? Só, Perfeito, só super obrigado. complementando, Marcelo, se você me permite, não há figura de correspondente, né, nas PSAVs. Nós não criamos essa figura. Então, não é possível haver uma parceria, digamos assim, para a realização da transferência no âmbito do mercado de câmbio. Só quem pode atuar no mercado de câmbio é a PSAV autorizada para essa finalidade específica. Então, pode haver parcerias em outros sentidos, né? Talvez assim, eu quero facilitar a transferência de uma carteira para outra, né? De uma exchange para outra, de uma PSAV para outra, ok. Mas assim, quem é responsável pela operação no mercado de câmbio vai precisar ser uma PSAV autorizada. Perfeito. Pessoal, super obrigado. Foi super esclarecedor. Acho que a gente esgotou o tempo aqui, já até ultrapassou. Isso. É, Diana, Bernardo. Só agradecer para não segurar mais. Muito obrigado ao Banco Central. Vou colocar de forma mais ampla, Antônio, Nagel, Pedro, Nós que Eduardo, agradecemos, Roberto. Lúcio. Muito obrigado mesmo, André. Muito obrigado, e Marcelo, muito obrigado também. Tenho certeza que hoje saímos com muitas respostas, muitas coisas ao que pensar, e com certeza nós teremos outras dúvidas também que vamos consolidar, e levar de uma forma consolidada. Muito obrigado por aqui hoje, e gente, nós encerramos por aqui.